Vírus e viroses. Vamos falar um pouquinho mais sobre vírus e viroses. Aqui tem as características gerais. Os vírus eles não possuem organização celular e só conseguem se reproduzir no interior de células vivas, causando doenças ao ser humano e outros seres vivos. Eles são parasitas obrigatórios, ou seja, eles instalam-se no corpo de um ser vivo e provocam doenças. E intracelulares obrigatórios porque só se reproduzem no interior das células. Os vírus, para muitos cientistas, eles não são considerados seres vivos, pois não possuem um metabolismo próprio. Os vírus eles possuem um sistema de classificação próprio, baseado nas semelhanças entre seus ácidos nucleicos, o DNA, que é o ácido desoxirribonucleico, e o RNA, ácido ribonucleico. Quanto ao sistema de classificação própria, eles são divididos em famílias, gêneros e espécies. Estas reúnem os vírus com características morfológicas, os tipos morfológicos, genéticas e enzimáticas semelhantes. As espécies podem ser indicadas por iniciais dos nomes. Por exemplo, o HIV, o vírus da imunodeficiência humana, que é o vírus da AIDS. As espécies elas podem ser divididas em variedades. O HIV, por exemplo, possui duas, o HIV-1 e o HIV-2. Os vírus são formados por uma cápsula de proteína. O capsídeo é um envoltório proteico que envolve o material genético dos vírus, com várias subunidades, os capsômeros, que são monômeros proteicos que agregados compõem o capsídeo. Daí o 4 vocês podem ver aqui no desenho. No interior do capsídeo há um ácido nucleico, que é a molécula portadora do genoma viral, ou o DNA ou o RNA, conforme vocês podem ver na imagem. A esse conjunto damos o nome de nucleocapsídeo. Em alguns vírus, o capsídeo ele é coberto por uma membrana lipídica, constituída pela membrana plasmática da célula invadida. São chamados vírus envelopados. Proteínas virais podem estar mergulhados nessa membrana. Eles são parasitas intracelulares obrigatórios. Parasitas porque retiram substâncias da célula, causando prejuízos. Intracelulares porque se reproduzem dentro da célula. Obrigatórios porque são incapazes de se reproduzir fora dela. Reprodução dos vírus em ciclos lítico e lisogênico. O ciclo lisogênico, é o primeiro que nós vamos falar, é um dos dois ciclos usados por vírus para sua reprodução, sendo a outra o ciclo lítico, como já comentado. No ciclo lisogênico, o vírus insere seu material genético na bactéria ou na célula hospedeira, onde o DNA viral incorpora-se ao DNA da célula infectada. Isto é, o DNA viral torna-se parte do DNA da célula infectada. Uma vez infectada, a célula continua suas operações normais, como reprodução e ciclo celular. Durante o processo de divisão celular, o material genético da célula, juntamente com o material genético do vírus que foi incorporado, sofrem duplicação e em seguida são divididos equitativamente entre as células filhas. Assim, uma vez infectada, uma célula começará a transmitir o vírus sempre que passar por mitose e todas as células estarão infectadas também. Sintomas causados por um vírus que se reproduz desta maneira em um organismo multicelular podem demorar a aparecer. Doenças causadas por vírus lisogênico tendem a ser incuráveis. Alguns exemplos incluem a AIDS e herpes. E vale lembrar que a doença incorporada na célula pode se despertar, por assim dizer, por algum motivo como radiação, quimioterapia e etc. Caso a doença for grave, daí ferrou, pode levar a óbito. E já o ciclo lítico é um dos dois ciclos usados por vírus para sua reprodução, sendo a outra o ciclo lisogênico, já falado. No ciclo lítico, porém, o vírus ele insere o seu material genético na bactéria, onde as funções normais desta são interrompidas pela presença de ácido nucleico do vírus, que pode ser o DNA ou o RNA. Esse, ao mesmo tempo em que é replicado, comanda a síntese das proteínas que comporão o capsídeo. Os capsídeos organizam-se e envolvem as moléculas de ácido nucleico. Eles são produzidos, então, novos vírus. Ocorre a lise, ou seja,
A célula infectada rompe-se e os novos bacteriófagos são liberados. Sintomas causados por um vírus que se reproduz através desta maneira em um organismo multicelular aparecem imediatamente, bem ao contrário do ciclo lisogênico. Nesse ciclo, os vírus utilizam o equipamento bioquímico, ou o ribossomo, da célula para fabricar sua proteína, ou capsídeo. No ciclo lítico, o DNA ou RNA viral passa a controlar o metabolismo bacteriano e formar novos vírus. Ocorre a lise da célula, como já falado, liberando vários vírus que podem infectar mais bactérias. Agora vamos falar um pouco sobre defesas contra o vírus. Quando um vírus ou outro micro-organismo invade o corpo, há produção de anticorpos, ou moléculas que atacam o invasor. A reação do organismo para produzir anticorpos leva certo tempo, que varia de acordo com a doença, ou o tipo de vírus, e o estado geral da pessoa, se está bem alimentado ou não, por exemplo. Embora os vírus eles não sejam atacados por antibióticos, há vacinas, soros e outros medicamentos específicos contra certos tipos de vírus. As vacinas elas são fabricadas com micro-organismos mortos ou atenuados, ou seja, modificados por produtos químicos ou calor, e que não causam a doença, mas estimulam o organismo a produzir anticorpos, ou parte deles, pelo menos. Elas estimulam a formação de anticorpos e de células que produzem anticorpos com mais rapidez se o organismo for invadido novamente pelo vírus. Assim, o invasor é destruído antes de causar a doença. E se a pessoa já foi contaminada, pode-se injetar no organismo, então, um soro, que é extraído do sangue de algum animal, como no caso o cavalo é muito mais usado do que os outros animais. Nesse líquido ou nesse soro, existem anticorpos contra o vírus, que foram produzidos pelo animal previamente, podemos por assim dizer, vacinado contra o vírus. Agora vamos falar um pouco mais sobre as doenças causadas pelo vírus. A primeira tem a dengue, onde o causador é o arbovírus. O transmissor temos a fêmea Aedes aegypti. Os sintomas, conforme nas imagens podemos ver. Algumas prevenção ou profilaxia são como por exemplo tirar águas paradas de garrafas, pneus, plantas, lavar a caixa d'água e assim por diante. Temos também a febre amarela, onde o transmissor é o mesmo, a fêmea Aedes aegypti, tendo como causador o flavivírus. A prevenção, as mesmas medidas usadas na dengue e também através da vacinação. Temos também aqui a varíola, onde o causador é o ortopoxvírus e tendo como transmissão algumas gotículas de saliva, contato direto com objetos contaminados, como copos, garrafas d'água, garfos e etc. E temos os sintomas, que conforme as imagens vocês podem ver, algumas bolhas pelo corpo. Algumas, né? Prevenção é a mesma vacinas, é a mesma da raiva, onde temos como a transmissão mordida de alguns animais, mas principalmente causado pelo cão. E também o causador lissavírus. A prevenção por vacinas também, como já falado. Temos agora a herpes genital, tendo como causador o HSV2. E os sintomas eu não preciso falar nada, né? Vocês podem ver. O condiloma acuminado são verrugas genitais, onde o causador HPV é o papiloma vírus. E nos sintomas eu também não preciso falar nada. Prevenção, nós temos como essa imagem: só faça sexo com proteção, use camisinha, proteja-se. Temos também agora a gripe, onde o modo de transmissão são gotículas de saliva. O modo de infecção, o vírus ataca os tecidos das porções superiores do aparelho respiratório e raramente atinge os pulmões. E as medidas de controle é nenhuma. Temos também a cachumba, onde o modo de transmissão é por gotículas de saliva, contato direto com objetos contaminados, como por exemplo copos, garfos e etc. E aqui o que é a doença da cachumba, onde ela está mais comum entre os jovens de 15 a 19 anos. É uma infecção viral que ataca glândulas salivares e sintomas é dor especialmente na mastigação, onde aumenta o tamanho de gânglios, conforme vocês podem ver aqui na imagem esse bebê.
Agora vamos ver um vídeo onde fala um pouco melhor sobre viroses humanas. Vem trazendo algumas animações gráficas. Lost under the surface. Don't know what you're expecting of me, but under the pressure of walking in your shoes, caught in the undertow, just caught in the undertow. Every step that I take is another mistake to you. Caught in the undertow, just caught in the undertow. I've become so numb, I can't feel you there. Become so tired, so much more aware. I'm becoming this. All I want to do is be more like me and be less like you. Can't you see that you're smothering me, holding too tightly, afraid to lose control? 'Cause everything that you thought I would be is falling apart right in front of you. Caught in the undertow, just caught in the undertow. Every step that I take is another mistake to you. Caught in the undertow, just caught in the undertow. And every second I waste is more than I can take. I've become so numb, I can't feel you there. Become so tired, so much more aware. I'm becoming this. All I want to do is be more like me and be less like you. And I know I may end up failing too, but I know you were just like me, with someone disappointed in you. I've become so numb, I can't feel you there. Become so tired, so much more aware. I'm becoming this. All I want to do is be more like me and be less like you. I've become so numb, I can't feel you there. Tired of being what you want me to be. I've become so numb, I can't feel you there. Tired of being what you want me to be. A little bit of loneliness, a little bit of disregard, handful of complaints, but I can't help the fact that everyone can see these scars. I am what I want you to want, what I want you to feel, but it's like no matter what I do, I can't convince you to just believe this is real. So let go, watching you turn your back like you always do, face away and pretend that I'm not, but I'll be here 'cause you're all that I got. I can't feel the way I did before. Don't turn your back on me. I won't be ignored. Time won't change this damage anymore. Don't turn your back on me. I won't be ignored. A little bit insecure, a little unconfident, 'cause you don't understand to do what I can, but sometimes I don't make sense. I am what you never want to say,